sabedoria e que ele seja usado tremendamente pelo Teu Espírito Santo para ministrar os nossos corações, Pai. É isso que nós te agradecemos nesse tempo aqui, que não haja dispersão, mas haja, Senhor, interesse, Senhor, quietude no nosso interior, para que possamos, Senhor, ouvir Tua voz aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Queria passar só algumas regras desse nosso fórum. A primeira delas é que as perguntas devem ser dentro do tema. Qual é o tema? Adoração e discipulado, né? Então, as perguntas têm que ser dentro desse tema. Nós já temos um tempo curto aqui, então vamos explorar bastante esse tema, que é o tema que Deus tem colocado para a sua igreja, para nós vivermos. As perguntas também, elas devem ter a identificação de quem perguntou, né? O nome e o local onde reside. Então, coloca seu nomezinho lá e a localidade. As perguntas que não tiverem essa identificação, nós não iremos projetar. Basta enviar aí para o Zap, que já está projetado ali no telão, né, 22 97 404 6554. E também esse fórum está sendo transmitido pela internet. Então, você que nos acompanha aí pela internet, você pode também enviar sua pergunta aí pelo Zap e também pela fanpage. Beleza, galera? Vamos lá. Nós temos duas perguntas. As duas primeiras é a pergunta da mesa ali do fórum, que organizou o fórum. Então, as duas perguntas são nossas. As duas primeiras perguntas. Depois a gente vai abrir para a galera. E dá tempo de você já ir formulando a sua pergunta, enviando ali para o Zap. Então, vamos lá. Projeta aí a primeira pergunta. Como você falou ontem, né, o discipulado tem como propósito conduzir o discípulo a estar mais próximo de Deus, né? Levar o discípulo a estar mais próximo de Deus. Ao seu entender, quais empecilhos que podem existir tanto no coração daquele que discipula, como no coração daquele que é discipulado? Quais são os empecilhos para que isso venha acontecer, né? Tanto no coração daquele que discipula, né, quanto, às vezes, o empecilho está no coração, né, de quem está se propondo a ser discipulado, né? Então, quais são os empecilhos que você vê aí nos dias de hoje? Eu creio que, basicamente, é a falta de compreensão do propósito de Deus. Nós tentamos falar nesses 2 dias, mantendo esse foco, sobre o que estava na mente de Deus, no coração de Deus, quando Ele criou o homem. E o objetivo, de fato, do discipulado, que é essa aproximação. Quando eu compreendo isso, eu consigo trabalhar para que isso se realize. É interessante, de uma forma mais prática, a grande ilusão daquele que discipula é aquele falso senso de utilidade, de importância, por ser requisitado, procurado, questionado pelo discípulo. Quando você gera essa dependência no discípulo, da sua pessoa, a princípio isso alimenta seu ego. Como, por exemplo, ele precisa de mim para ter uma direção, para ter uma palavra, para ser abençoado, para ser instruído. Mas, na verdade, o coração daquele que discipula deveria ser da seguinte forma: não, eu preciso conduzir esse discípulo ao Senhor, dele e meu. O discipulador, a gente fala muito isso no nosso livro, Discipulado, Perguntas e Respostas, é um facilitador. É um irmão mais velho que coopera para que seus irmãos, talvez um pouco mais imaturos, mais novos, sejam conduzidos ao Senhor, ao Mestre, que é Jesus. Então, eu não posso gerar dependência de mim. E isso precisa estar bem resolvido dentro do meu coração. Eu falei sobre a ignorância do que Deus planejou, projetou. Obviamente, como Jesus disse, o nosso erro provém de não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Tanto quem é discipulado quanto quem discipula precisa amar e ler intensamente as Escrituras. Precisa ler a Bíblia, precisa mergulhar na palavra de Deus. Eu falei nessa manhã que Jesus é o Verbo, então todas as vezes que você tem contato com as Escrituras, na verdade você está em comunhão com Jesus. A base de tudo
é a palavra de Deus que traz clareza ao nosso coração, e com clareza no coração nós conseguimos cooperar com Deus naquilo que Ele deseja. Amém, amém. Vamos para a segunda pergunta. Dentro do que foi falado hoje, pela manhã, a respeito do fôlego, na sua opinião, o que tem sufocado atualmente a igreja, ao ponto de não suspirar mais pela presença e comunhão com Deus, né? De não guardar, de não cultivar, de não se esforçar por guardar o Éden, né? O prazer de estar com Deus, da comunhão com Deus, né? O que tem sufocado a igreja atualmente? Na parábola do semeador, Jesus fala sobre os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Sufocam a palavra do reino. Na verdade, o mundo é um palco de ilusão que visa ganhar o nosso coração, nos atrair e nos afastar do Senhor. Eu creio que as coisas do mundo, quando eu era criança, nós nascemos na igreja, quando eu nasci meus pais já eram convertidos, e eu via sempre os pastores falando muito contra o mundo, e eu não entendia o que era isso. Mundano, se é mundano, não pode ser mundano, não pode amar o mundo. Eu ficava olhando o mundo, mas qual o problema do mundo? Depois de adulto eu vim descobrir. O mundo, na verdade, compete a nível de nos atrair, nos ocupar, fazer com que nos dediquemos mais ao mundo e nos esqueçamos do Senhor. Eu acho que o mundo é um grande problema. Amém. Tem as perguntas aí para projetar da galera? Eu posso adiantar um pouquinho mais? Pode. A gente fala sobre o mundo, mas ainda de uma forma muito generalizada. O que é o mundo? O mundo são as coisas até legítimas que nós temos. Quando Jesus fala que na sua vinda será como nos dias de Noé, o que aconteceu nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, trocavam, vendiam, negociavam, ou seja, essas coisas aparentemente legítimas do mundo não podem ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Então a gente vai ter que ter a capacidade de, como Jesus fala em Mateus capítulo 6, entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto, nos dedicar, nos consagrar ao Senhor e fazer com que as coisas do mundo fiquem de fato em segundo plano na nossa vida. Quando você fala das coisas legítimas, né? Eu lembro daquela passagem do pão do reino dos céus, né? Quando chama para o banquete e alguns não vão por causa da junta de bois, não vão porque tem que se casar, não vão porque comprou uma propriedade, tem que ver, né? Está dentro disso. Está dentro disso aí. Chega a ser assustador. Porque eles estavam tão ocupados na época de Noé, que veio o dilúvio e eles não perceberam. Não perceberam por quê? Porque estavam muito ocupados com as coisas desta vida. Então esse é um perigo muito grande. E nós temos que, em meio a esse sistema, né, tão pesado, tão entorpecedor, se eu posso usar essa palavra, ele quer nos afastar do Senhor. Precisamos vencer esse sistema. Precisamos reagir com muita força, com muita fé, na dependência do Espírito Santo para nos consagrarmos a Deus. Amém. Vamos prosseguir com as perguntas do pessoal. Jailton Cabo Frio. Queria te ouvir sobre santificação. Hoje parece que alguns desejam o Senhor, mas não dão atenção devida a este tema. Eu amo esse tema, até porque nesses últimos anos o Senhor tem explicado um pouco melhor para nós. Santificação, santificar-se é separar-se para Deus. O que é o santo? O santo é alguém separado para o Senhor. Em Efésios capítulo 1, o Paulo diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. O Senhor me esclareceu essa passagem, que só pode ser irrepreensível, fazer as coisas certas e agradar o coração de Deus, aquele que se separa para Deus. Em Gênesis capítulo 17, Deus fala para Abraão:
anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição vem como resultado de andar na presença de Deus. Às vezes a gente quer fazer as coisas certas sem estar na presença de Deus, sem parar, sem mergulhar em Deus. A prática da justiça, ela vem como resultado do envolvimento com Deus. Então tudo começa na comunhão com Deus. A raiz, a base é separar-se para Deus. Aí as coisas começam a funcionar. Então hoje eu vejo a santificação mais desta forma. Eu não posso, distante de Deus, querer fazer alguma coisa correta, alguma coisa certa, praticar a justiça, viver uma vida piedosa. Não, isso vem como resultado, como fruto da minha separação, da minha consagração, da minha aproximação de Deus. Estamos falando sobre Jesus e João 1, o verso 3 diz, falando sobre o verbo, sobre a palavra, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então não existe vida cristã, não existe vida frutífera, não existe vida que agrade a Deus sem essa separação, sem essa comunhão, sem esse se aproximar-se do Senhor, que é justamente santificação. Santo, separado. Próxima. Leandro Cabo Frio. Nosso conhecimento e intimidade com Deus são proporcionais ao interesse e à busca. Quais conselhos você daria para alguém que se encontra apático e prostrado? O conselho que eu dou é que não somente essas pessoas que estão com algum desafio, dificuldade nas suas vidas, mas todos nós nos consagremos à palavra do Senhor. Precisamos, na linguagem comum, ler muito a Bíblia. Uma pesquisa foi feita, uma estatística foi levantada e descobriu-se que os cristãos não leem a Bíblia. Uma grande parte dos cristãos nunca leram a Bíblia, nenhuma vez. E algumas pessoas que têm anos de fé. Então, como pode? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é espada, a palavra é martelo, nós somos lavados pela água, por meio da palavra, nós nascemos por intermédio dela, examinando as Escrituras que nós conhecemos a Jesus, o propósito de Deus, o plano de Deus, somos santificados pela palavra. Então nós não vivemos sem a palavra, precisamos ler a Bíblia, mas ler diariamente, ler continuamente. Há alguns anos nós temos recebido o desafio de uma leitura bíblica anual, lendo 3 capítulos da Bíblia por dia. Em um ano você lê ela inteira. Só que ela é como maná, né? Diariamente está lá para você se alimentar, e isso vai sustentar a sua vida. Então, para qualquer pessoa, para aquele que está apático, está prostrado, aquele que deseja mais de Deus, o recurso mais básico, mais seguro e garantido para conhecer a Deus e entrar na intimidade com Ele é a palavra. Amém. Próximo. Ramon Rio das Ostras. Nos tempos de Jesus, ele escolheu os 12 discípulos. Trazendo isso para nós, como deve ser a escolha de discípulos? Pergunta forte aí. Acho que eu vou perguntar para alguém na mesa. Mas o Evangelho de Lucas, capítulo 6, diz que Jesus, naqueles dias, subiu ao monte. E quando ele desceu do monte, ele escolheu 12 discípulos, né, aos quais também denominou apóstolos, chamou de apóstolos. Então, quando a gente fala sobre comunhão com Deus, intimidade com Deus, o maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus, que continuamente se retirava para lugares solitários para orar, continuamente subia ao monte para orar. Se eu não me engano, é João, no seu evangelho, que revela que Jesus continuamente ia para o Getsêmano, para aquele jardim com os seus discípulos. Então Jesus vivia uma vida muito consagrada a Deus. E após uma dessas ocasiões em que ele esteve no monte com o Pai,
foi que Ele escolheu os 12 discípulos. Então, nós vamos precisar de muita revelação, e essa revelação vem de oração, vem de dependência de Deus, para que possamos, de fato, cooperar com Ele também na formação dos discípulos. Se você quiser abordar mais alguma coisa dentro do tema, enquanto a gente está processando ali. Eu achei muito interessante essa pergunta sobre a escolha dos discípulos. No capítulo 17 de João, Jesus diz que o Pai foi quem confiou os discípulos a Ele. Foi quem deu os discípulos, quem enviou os discípulos a Ele. Então eu penso que nessa comunhão, nessa intimidade com o Senhor, Deus pode nos confiar as coisas preciosas que Ele tem, trabalhos mais específicos. Como eu disse, tudo vem como resultado dessa dependência de Deus. Eu não sei se vocês concordam comigo, a gente faz muita coisa na nossa independência, coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Faça um retrospecto da sua vida e um balanço. Tem muita coisa que você faz que Deus não pediu para você fazer. Você está fazendo porque você quer. E aí é que vem o peso, a frustração, né? Aí você fica, né, frustrado com aquilo porque não tem o resultado, não atende às suas expectativas. Mas presta atenção, Deus não mandou você fazer esse tipo de coisa. A regra é estar com Deus e na comunhão com Deus, receber de Deus o que Ele quer que façamos, o que Ele quer confiar a nós, para que nós possamos realizar na sua autoridade, em seu nome, para a sua glória. Então a gente sempre vai voltar para essa questão da dependência e da comunhão com o Senhor. Vamos lá. Nos dias de hoje, Amanda Niterói. Nos dias de hoje, presenciamos adorações vindo até mesmo dos ímpios. O que é mais importante? Adoração ou adoradores? No Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, Jesus diz que vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores. Quando Deus tem um adorador, de fato, Ele tem uma adoração verdadeira. E Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração, Ele conhece intimamente, profundamente, completamente as nossas vidas. E Deus não se ilude. Então, o que Deus na verdade procura é o adorador. É a pessoa que o ama acima de todas as coisas, a pessoa que tem sede dele, que quer se envolver com ele, quer conhecer a ele. Nesse nosso livro, O Músico Cristão, a gente fala um pouco sobre isso, sobre a verdadeira adoração, os princípios que Jesus estabeleceu em João 4, sobre o local da adoração. A mulher questionou sobre Jerusalém, sobre o monte. Jesus disse: vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Hoje eu e você somos esta casa. Falamos na parte da manhã, o lugar para onde o fôlego foi enviado e onde o culto acontece. É o meu corpo, é a minha vida, né? Então Deus está procurando pessoas que são a sua casa, pessoas que o conheçam. Esse conhecimento, como falamos também na parte da manhã, que é progressivo, que é proporcional ao interesse e à busca, e que não tem fim. Eu gosto daquela passagem de Oséias. Ele diz assim: conheçamos, completem, e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe qual é a maior característica de alguém que conhece ao Senhor? Está explicado nesse verso: prosseguir em conhecer. Se você para
não conheceu. Se você conhece, você continua e prossegue em conhecer ao Senhor. Ele é um oceano inesgotável de graça, de misericórdia, de amor, de revelação. Então, quando experimentamos dele, queremos sempre mais e mais e mais. Então, Deus está à procura de verdadeiros adoradores e não de adoração apenas. Próximo. Anderson São Pedro da Aldeia. Como identificar que de fato minha vida tem sido um altar de adoração ao Senhor? Interessante que nós falamos sobre a proximidade. E com a proximidade nós ficamos muito mais sensíveis e para compreender, para ouvir a voz do Senhor. Em João 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Interessante, irmãos. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Quando a gente fala sobre essa aproximação, não é um chavão, não, nós estamos falando sobre conhecer mesmo o Senhor, estar sensível a ponto de ouvir o Senhor. E é o Senhor quem vai dar essa resposta. É o Senhor quem vai dar essa resposta. Deus quer que você chegue num nível tal de comunhão, de intimidade, a ponto de você ouvir o que Ele quer dizer a respeito da sua própria vida. Interessante as cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia do Apocalipse. Assim diz o Senhor, aquele e tal. Ele quer se revelar a nós, Ele quer se comunicar diretamente conosco. E isso acontece quando nós nos aproximamos dEle. E próximos dEle, Ele vai ter toda a liberdade para dizer o que está faltando, o que está bem, o que não está. E você vai saber exatamente qual a verdade, ouvindo da própria boca do Senhor, como está a sua vida e no que ela pode e deve melhorar para a sua glória. Com certeza Ele vai também te mostrar, te revelar como você vai conseguir isso. Precisamos nos aproximar mais do Senhor. Pergunta que se segue. Dairo Cabo Frio. Pode alguém adorar a Deus e ser arredio ao discipulado? Olha, não deveria, não deveria. Como nós falamos nesses dias, essas duas coisas estão interligadas, né? Tanto o adorador quanto o discípulo. Mas vocês lembram que quando a gente falou sobre o discípulo, na verdade, é alguém que está num processo, né? Num processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento. Então vamos dar uma, né? Como é que eu posso dizer? Não sermos tão radicais com a vida dos irmãos. Vamos entender de repente que uma pessoa que é meio arredia, ela o é porque ainda está no processo de conhecer o Senhor. Ainda está no processo de mergulhar nas Escrituras, de se envolver com Deus e ser transformado, como nós falamos nesses dias. Essa transformação, irmãos, não é instantânea, ela é progressiva. Tá? Quanto mais envolvidos, quanto mais continuidade no Senhor, com o Senhor, mais transformados nós seremos. Tá? Então, vamos crer que Deus está trabalhando no tempo, e por mais que de repente alguém cometa alguns erros, se mostre arredio, por exemplo, no discipulado, vamos olhar com misericórdia e crer que esse adorador está no processo de amadurecimento da sua vida. Amém? Eliana Cabo Frio. Você disse pela manhã que a mulher foi criada para ajudar o homem a trabalhar e cultivar a comunhão com Deus. Como isso pode acontecer na prática? Excelente pergunta, minha irmã. A melhor forma das coisas acontecerem é na própria prática. Então, como é que a mulher pode auxiliar o homem? Praticando junto com ele. E a mulher tem um jeitinho todo especial de conseguir do marido coisas importantes.
Agora só precisa colocar a comunhão com Deus como algo mais importante. As irmãs concordam comigo que quando a mulher quer, ela consegue, hein? Às vezes é com choro. E outras coisas aí, né? Mas consegue. Mas assim, o que eu quero dizer é, se a mulher, se ela estimula inclusive seu marido a nível de participar com ele, amor, vamos orar juntos? O que você acha de nós lermos a Bíblia juntos? O que você acha de nós separarmos um dia na nossa semana para jejuarmos juntos? Porque quando nós falamos, vocês lembram que nós falamos que Deus criou a mulher para participar e para cooperar com o homem. Então ela participa também. Ela participa. Então a melhor forma disso acontecer é participando junto com o homem. Outra coisa importante, talvez não tenha um resultado tão imediato para algumas irmãs aqui, que às vezes os maridos são cabeça dura, né? Aquele homem que não está muito preocupado, tipo Adão, como nós falamos, que é indiferente, né? Não está muito preocupado e tal. Em 1 Coríntios 7, Paulo fala, no verso 3, que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Às vezes eu brinco dizendo o seguinte: você não é cabeça do seu marido, não é. Mas você, se você se consagrar, você pode influenciar tremendamente o seu marido através da cabeça dele, que é Cristo. Dedura o seu marido para Deus. Começa a orar, se consagrar, falar: Senhor, olha, meu marido não quer nada com a hora do reino. Preguiçoso, não lê a Bíblia, não ora. Faz alguma coisa. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. Uma das formas mais eficazes das mulheres mexerem no seu marido é indo através da cabeça que ele tem, que é Jesus. Deus vai deixar ele lá certinho. Combinado? Próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, eu posso? Não sei se você tem observado, nós temos visto alguns movimentos acontecendo no Brasil, nas ruas e nas praças, né, de jovens, muitos jovens, com um mover de adoração, né, pessoas se convertendo a Cristo. Qual é a sua observação acerca desses movimentos que têm acontecido em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a relação desses movimentos com o discipulado em si, né? Porque não consiste somente nesses movimentos. Qual é a sua observação, se você tem algo a comentar sobre o que tem acontecido? Nós falamos hoje sobre Gênesis 1, 28. Deus abençoou Adão e Eva e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e fazer o quê? Enchei a terra. Falamos que o propósito de Deus é encher a terra com a sua glória. Às vezes nós queremos limitar a glória de Deus dentro de um salão, de um espaço restrito. Nós temos que levar a glória de Deus para a sociedade, levar a glória de Deus para as ruas. Onde está a glória de Deus? Em nós. Nós falamos que perto dele, envolvidos com ele, nós vamos refletir a imagem dele, a semelhança. Olha, irmãos, eu e você ainda não compreendemos o poder que nós temos. Não compreendemos. Só umas coisinhas aqui para você avaliar. A Bíblia diz que Moisés subia ao monte. Aí ficava lá seus 40 dias falando com Deus. Quando ele descia, a Bíblia diz que o seu rosto o quê? Brilhava. A raiz da palavra é emitir raios. Quem aqui já teve a experiência de chegar num lugar e alguém falar assim para você: eu não sei o que acontece, mas tem uma luz em você.
Quem já teve essa experiência? E a gente ainda se consagra meia boca. Do pouco que a gente se envolve com Deus, já se torna perceptível para as outras pessoas. Uma coisa forte aqui, fortíssima. Pelo menos em 2 ocasiões, quando Jesus chegou, e sem falar nada, uma pessoa possessa de espírito, de demônio, de espírito maligno, já reagiu, caindo por terra. Uma das ocasiões, se não me falha a memória, foi um menino, filho de um pai que estava clamando por ele. E diz que quando o endemoniado viu Jesus, ele caiu já se revolvendo. Sabe por quê? Em João 14, Jesus diz o seguinte: quem vê a mim, vê quem? O Pai. Jesus se envolvia tanto com Deus e investia tanto na sua comunhão com Deus, que a glória de Deus era percebida na vida de Jesus. Hebreus 1 diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, pensa numa nova geração de cristãos que se consagram a Deus e saem mesmo para as ruas, invadem a sociedade, para proclamar o Evangelho, para orar pelas pessoas. Sei do movimento das casas, né? É isso aí, nós não fomos feitos para viver enclausurados, né? Viver escondidos. A glória de Deus precisa ser espalhada, levada para toda parte, para todo lugar. Amém? Então, acho que alguns irmãos já estão percebendo isso, mas ainda está... Eu quero frisar uma coisa aqui importante, mas ainda está muito no nível de evento. O grande desafio do discipulado, para mim, é capacitar, treinar, conscientizar pessoas para que na simplicidade da sua vida normal, como cidadão, como família, ele já cumpra a sua missão e a sua tarefa. Você não precisa de evento. Você tem que levar essa glória para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade. Porque o poder do Deus que criou os céus e a terra está em você. Nós não precisamos de um evento. Eu tenho andado por muitos lugares, conhecido diversos pastores, inclusive de outras nações, e tenho percebido, porque muitos deles falam de coisas que nós recebemos, de princípios do reino, que nós sabemos até melhor do que eles. Mas qual a vantagem deles? Eles conseguirem incutir na igreja, trabalhar de tal forma na igreja, que aquela multidão de pessoas já estão conseguindo cumprir a sua missão na simplicidade da sua vida. Um exemplo, um casal lá em São Vicente, o marido é muito cheio do Espírito Santo, aquela pessoa, né, bem, com uma desenvoltura muito grande e tal, e eu sei que ele estava trabalhando com a vida de uma pessoa, proclamando o Evangelho. Eu sei que expulsou alguns demônios da vida daquela pessoa, ali na sua casa, mas chegou um dia em que ele não estava em casa, e esse contato bateu na porta, e só estava a esposa. Impressionante. Irmãos, o que foi que aconteceu? Essa mulher, essa irmã falou: meu Deus do céu, meu marido não está aqui, e agora o que eu faço? Mas tinha que receber aquela pessoa. O Espírito Santo deu ousadia para ela, e ela disse: desse portão para dentro não vai entrar espírito maligno nenhum. A pessoa entrou e não aconteceu nada. Há um poder tremendo na vida de cada um de nós. Você não imagina o que pode acontecer através da sua vida. Então precisamos levar isso na simplicidade do que somos, de onde vivemos, onde moramos, nos lugares que frequentamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. Não precisamos de evento. Vamos levar essa glória que há em nós, na simplicidade de cada um de nós mesmos. Amém. Próxima pergunta, Niete, Cabo Frio. O discipulado, como vimos pela manhã, nos reeduca.
como o discipulador que deseja cooperar com essa reeducação na vida de seu discípulo deve agir na prática de forma que não o sufoque, mas também não seja omisso? A melhor forma de ensinar é a prática, é o exemplo, é sendo exemplo. Uma das coisas que eu falo no nosso livro é que o discipulador é aquele que vai conduzir o discípulo pelo caminho que ele mesmo já está acostumado a trilhar. Você vai falar ou ensinar sobre o reino para os seus discípulos sem andar no reino, sem viver o reino. Então, na verdade, você é um cooperador que conduz o seu discípulo no caminho que você já está trilhando, você está percorrendo este caminho. Amém? E sempre lembrando aquilo que eu falei, sem substituir a pessoa do mestre. Pelo contrário, sendo alguém que estimula, que empurra, que conduz o discípulo à comunhão com o Senhor Jesus. A figura mais preciosa que eu acho nas Escrituras a esse respeito é o João Batista. Ontem falamos um pouco sobre isso. João capítulo 1, ele apontou para Jesus, e quando ele apontou para Jesus, os seus discípulos seguiram a Jesus. Eu gostaria de perder todos os discípulos para Jesus. Quem está comigo? O grande problema é que a gente não solta eles para Jesus, nós estamos agarrando eles. Eu gostaria que todos os meus seguissem a Jesus. E depois eu diria como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos muito grande ainda, competindo com ele. Vamos deixar os discípulos seguirem a Jesus. Dentro ainda dessa pergunta, Franco ele faz uma analogia a um triângulo, né, onde está o discipulador, está a pessoa a ser discipulada e tem a figura de Deus. Então existe a linha que é o nosso relacionamento com Deus, e desse novo discípulo, que ele está novinho, a linha do relacionamento dele com Deus ainda é um pouco tracejada, é uma linha ainda pontilhada. E a relação dele com o discipulador ainda é muito forte, porque ele é um bebê. Só que Franco começa a ministrar falando que essa linha de quem é discipulado com Deus tem que ficar forte e conosco pontilhada. Mas eu creio que o maior dilema para a gente que discipula é esse tempo, esse discernimento de fortalecer essa linha com Deus e deixar a linha conosco pontilhada, tracejada. Então, dentro dessa pergunta, eu acho que é um dos dilemas, porque enquanto a pessoa ela é novinha, ela ainda é um bebê, então ela recorre até mais, né, ao discipulador. Mas a questão nossa é amadurecer essa pessoa no relacionamento dela com Deus, para ela caminhar, né? Isso mesmo. Vamos tentar trazer uma coisa prática aqui. O que é melhor? Você dar um estudo para o discípulo sobre oração, ou você convidar o discípulo para orar junto com você? Se eu não me engano, é Lucas 11. Não sei se é o 11 ou o 18, eu acho que é Lucas capítulo 11. Diz que Jesus estava orando em certo lugar, e os seus discípulos estavam perto dele. Aí os discípulos pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. E não foi ele, o discipulado de Jesus parece que era uma coisa provocativa. Ele está orando, não falou nada, não mandou ninguém orar. Mas os discípulos, observando, veio no coração deles esse desejo: Senhor, nos ensina a orar. Por que eles pediram? Porque Jesus estava orando. Então nós precisamos conduzir os discípulos, como eu falei, pelo caminho que nós estamos percorrendo. Você vive uma vida de oração? Traz o discípulo junto para orar com você. Faz com que ele participe junto com você na prática. Quer ensinar ele a pregar o evangelho? Leve ele junto. Para a praça, para as ruas. Essa é a melhor forma de fazer discípulo. Amém. Próxima. Amanda Niterói. Muitas das vezes temos receio em discipular alguém por sermos falhos e não nos sentirmos capazes. Como buscar em Deus ajuda para vencer isso? Essa pergunta é maravilhosa. O Senhor nos tem feito que o serviço
é um dos recursos mais importantes para a consolidação da nossa vida. Presta atenção, quando você discipula alguém, você está prestando um favor para você mesmo, mais do que para o seu discípulo. Porque quando você trabalha, você está sendo aperfeiçoado. Eu ganho muito mais discipulando alguém do que os discípulos que eu discipulo. Você está conseguindo compreender? Em Efésios 4, verso 11, 12 ali, Paulo diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao reto ordenamento ou aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo só é edificado quando trabalha. Você não vai chegar num ponto de perfeição para trabalhar. Você será aperfeiçoado trabalhando. Por que que o mercado de trabalho exige experiência? Você consegue compreender? A experiência só vem com a prática. No reino é a mesma coisa. Então você precisa discipular para ser treinado, ser retordenado ali, ser trabalhado, ser aperfeiçoado. E nesse exercício você vai vendo que as falhas vão diminuindo na sua vida. Pelo envolvimento com Deus, pela dependência de Deus, pela responsabilidade de influenciar a vida de uma outra pessoa. Então, quem discipula ganha mais do que aquele que é discipulado. E eu estou olhando para um monte de discipuladores aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não? Você vai frutificar, vai fazer discípulos, vai ajudar outras pessoas. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. E nessa prática, a sua vida vai ser edificada em nome de Jesus. Em tempos de grande ênfase no evangelho humanista, onde o marketing e o culto show são mais valorizados do que a santidade, como nos portar diante dessa realidade, sendo firmes em nossas convicções? Evangelho do Reino. Isso é algo sério mesmo e muito forte. Eu sempre, quando me perguntam sobre isso, eu me lembro de Hebreus 12, que o autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, você fica em crise, fica frustrado, fica desanimado, ou pode até aderir a esses modismos, né? E coisas do tipo. Jesus é o modelo, é a referência, é o alvo. Olhando para Ele, nós somos iluminados, né? Mateus 17, naquela experiência do monte ali, com Moisés, né? Elias, diz que quando Deus interferiu naquela sugestão de Pedro, de fazer as tendas, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Aí já colocou Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias. Vamos fazer uma tenda para você, uma para Moisés, uma para Elias. Deus entrou e disse assim: este é meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o, a ele ouvi. Eu acho que é o verso 8 de Mateus 17, diz que eles, erguendo os olhos, a ninguém mais viram, senão unicamente Jesus. A gente ainda, nossa atenção e os nossos olhos ainda são muito atraídos por tanta coisa, tanto entretenimento que acontece no mundo cristão. Tem muita gente sendo iludida, enganada até por conta dessas coisas. Mas se você olhar firmemente para Jesus, você ficará protegido. E aproveita a oportunidade para lembrar que olhar firmemente para Jesus é olhar firmemente para a palavra de Deus, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Neemias Cabo Frio, como lidar com aqueles que querem só os benefícios do discipulado, mas não estão dispostos a se aproximar de Deus, pagar o preço? Forte essa pergunta do Neemias. Penso eu
que o maior benefício do discipulado é Deus, é o próprio Jesus. Então precisamos auxiliar os irmãos para que eles compreendam, como falamos, o prazer não é o jardim, o prazer é o Criador. Nós somos chamados para isso. Interessante que esse tema, a gente trabalhando essas coisas nesses dias, eu creio que você conseguiu compreender que o propósito de Deus ao nos criar foi a comunhão com Ele mesmo, é a prioridade para a nossa vida. Então, o discipulado aponta para esse propósito. Através do discipulado é que o propósito de Deus se realiza na vida do homem. Amém? Então, que benefício, que outro benefício o discipulado traria que não o Senhor? Quando Jesus está prestando contas ao Pai em João 17, Jesus diz o seguinte: eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu lhes tenho transmitido a glória que me destes. Então você vê que o discipulado de Jesus era conduzir e levar os discípulos, transmitir para os discípulos a glória de Deus, levando-os para essa proximidade, essa comunhão com o Senhor. O discipulador tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da forma com que ele trabalhe, o benefício do discipulado passa a não ser mais o Senhor Deus, não ser mais o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e sim outras coisas, e aí ele se frustra. Tá? Mas o benefício do discipulado, para mim, pelo menos, é o Senhor. Tem mais alguma aí? Encerrou? Alguém tem mais alguma pergunta? Essa é a hora. Coloque aí no zap rapidinho. Repita aí, pessoal que está acompanhando na internet. Pode também colocar aí sua pergunta no zap ou na fanpage. Em nome de Jesus. Quer comentar algo? Abordar algo sobre o tema dentro do adoração discipulada? Não, eu acho que se alguém tiver alguma pergunta aqui, ao vivo também podem fazer, tá? Sobre adoração, sobre discipulado, sobre essas coisas que a gente esteve compartilhando. Não sei se ficou bem compreendido de todos vocês. Aí tem oportunidade aí para você fazer a pergunta também. Acho que pode levantar a mão, aí pode levar o microfone lá. A gente quer cooperar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Som. A pergunta é do Leandro Primo, de Cabo Frio. Quais são os principais sintomas de um discipulador centralizador? Quais são os principais sintomas de um discipulador que é centralizador? Centralizador. Olha, tem diversos sintomas, mas eu quero frisar a questão da dependência dele. Ele, na verdade, é um faz-tudo, ele, na verdade, toma a frente de todas as coisas, ele é aquela pessoa do tipo, às vezes a gente até brinca, sem mim nada podeis fazer. Então, a dependência é que caracteriza, a dependência do discípulo para com esse discipulador é que acaba caracterizando essa tendência de ser centralizador, de ser alguém que de fato se coloca no centro das atenções, aquele, como eu tenho usado nesse período aqui que a gente tem compartilhado com vocês, o termo de substituir, na verdade, a figura do Mestre, a figura do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, a dependência que é gerada da vida dele, que, como eu falei, chega até a alimentar o ego dele. Vou usar um exemplo prático de erros que nós cometemos até na nossa própria cidade. Nós ouvimos, no princípio, que os grupos não poderiam ser muito grandes. Teve alguns discipuladores que não acreditaram nisso. Aí a gente via alguns grupos caseiros, igrejas nas casas com 15, 20, 25 pessoas. Deus está falando com alguém aqui?
E aí o que acontecia? No princípio, os discipuladores desses grupos gigantescos estavam felizes da vida, porque transparecia prosperidade. Um grupo grande, tem muita gente. E alguns deles, além de cometer o erro de ter um grupo muito grande, eram centralizadores. Eles faziam tudo. Tinham didática, ensinavam, instruíam. Qualquer coisa os discípulos recorriam a ele para que ele orasse pelos discípulos, resolvesse, aconselhasse, visitasse. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando. As forças desses irmãos começaram a se esgotar. E o que a princípio era um sentimento de utilidade, de vantagem, eu sou um discipulador, com 30, 25 discípulos no meu grupo, chegou um determinado momento que eles não suportavam mais ver gente. Foram tão exigidos, tão requisitados, tão procurados, tão sugados pelos bebês que eles mesmos criaram e fizeram com que eles continuassem sendo bebês, com o título de discípulos, bebezinho que não fazia nada sem o aval do discipulador. Mas quem criou essas pessoas dependentes? Eles mesmos. Ter até o grupo grande não é problema, desde que você trabalhe estrategicamente, tenha visão da multiplicação, desde que você não se isole na liderança do seu grupo, né? Desde que você organize, né? Entre os discípulos, grupos menores, juntas, ligamentos, coisas desse tipo, ou seja, aí não tem problema, aí você pode de fato até crescer e crescer corretamente, mas manter todos debaixo da sua asa, sem ser o centro, né, e gerar essa dependência na vida daqueles irmãos, isso vai se voltar contra você mesmo, tá? Então é uma das características desse centralizador. Próxima, tem? Francine Búzios. Como discipular pessoas que foram criadas em um contexto familiar religioso e ainda são muito influenciados por esse meio? Qual a melhor forma de fazê-los receber o reino? Uma das histórias da Bíblia que nos ajuda a responder essa pergunta é João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, né? Qual é a solução para um religioso? Qual foi a solução que Jesus deu para Nicodemos? Vamos, gente. Nascer de novo. Nascer de novo. Eu falei para vocês que quando eu nasci, meus pais já eram convertidos. E eu cresci como esses gatos de igreja, né? Ali. Mas chegou uma hora que eu tive que nascer de novo. Eu tenho percebido que tem pessoas que ficam ofendidas quando se fala sobre isso. Mas Jesus explica o porquê. Ele diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da religião é religião. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para viver Espírito, viver o reino, precisa nascer de novo, precisa nascer do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Na parábola do semeador, Jesus nos ajuda a compreender que nós seremos o fruto ou o resultado da semente que foi lançada. Então precisamos nascer de novo. As pessoas às vezes se iludem: não, eu sei, isso aí eu já sei. Não, eu cresci ouvindo essas coisas. Mas não fique admirado de ouvir o Senhor e considera que de fato nós vamos precisar nascer de novo, recomeçar, sermos gerados da semente incorruptível pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para vivermos o reino do Senhor. Próxima. Pergunta de Tiago Dias. Dê alguns conselhos práticos para a preservação da unidade em tempos de tantos litígios e divisão.
Deus do céu. Alguns conselhos práticos para a preservação da unidade em tempos de tantos litígios e divisões. Vamos pensar em Efésios 4, eu acho que é 3, que Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, não é isso? O vínculo da paz. Se esforça. Eu acho que essa é a dica mais prática que tem. Porque às vezes a gente não se esforça. Às vezes a gente não toma uma posição. Tem uma pessoa com quem nós estamos num estreito. E antes do período da manhã, me veio essa pessoa no meu coração. Aí eu falei, peguei o meu WhatsApp e enviei uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Saudades. Deus abençoe você. Quanto depender de nós, tendes paz com todos os homens. Você pode fazer alguma coisa, talvez não seja tudo, mas alguma coisa você pode fazer para não quebrar a unidade, ou para preservar, ou para restaurar, para recuperar. Nós vivemos de fato um tempo muito difícil. Essa pergunta é muito forte dos irmãos. Tenho andado por diversos lugares e tenho visto assim, como irmãos estão chorando, estão sofrendo, quanto dano acontece às vezes na vida da igreja, né? Quantas pessoas acabam até perdendo a fé, perdendo o rumo. É complicado, irmãos. Eu costumo dizer que o risco do propósito de Deus é o homem. O risco é o homem, mas Deus não desiste do homem. Então, eu penso, como Paulo diz, que nós podemos nos esforçar, e nos esforçar diligentemente, fazermos alguma coisa, amém? Para preservar e também, às vezes, para recuperar, para restaurar. Esforçando-se. Deixa eu ver sua cara de esforço. Amém. Próxima. Alexandre Vicente, Cabo Frio. Queria que você falasse sobre os benefícios e os riscos da internet em relação à nossa busca a Deus. Forte, hein, nessa pergunta. Muitos anos atrás eu ouvi um pastor dizendo que a internet é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já respondi? E eu concordo com ele. Esse pastor é o Rogério, de Porto Alegre, um dos nossos pais. E ele falou uma vez: a internet é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai dizer que não é. Vai dizer que não é. Um outro irmão disse que ela é como uma faca. A faca tem suas utilidades, como cortar aquele queijo gostoso, aquele queijo branco, né? O pão, a carne. Mas tem gente que pega essa faca e enfia ela também na barriga de alguém. Então vivemos num tempo onde é muito difícil a gente dizer que vai descartar esse recurso tecnológico. Os irmãos estão utilizando aqui, e de uma forma correta, preciosa, para edificar, para levar a palavra de Deus, pelo alcance que a internet, né, proporciona. Mas a gente precisa de muito cuidado. Volto de novo para a questão da aproximação. Pertinho do Senhor, Ele vai ajudar você a fazer bom uso dessa ferramenta, com muita prudência e com muito cuidado. Próxima.
Luanda, Cabo Frio. Qual é a diferença entre louvor e adoração? Eu creio que essas duas palavras elas estão interligadas. Mas o significado mais básico, por exemplo, de louvor é elogio. Elogiar. Falar bem. Quando você louva, você fala bem. Já o significado da adoração traz uma perspectiva de amor supremo e também de reverência, prostração, beijar os pés, de auto-humilhação diante de alguém superior. E o significado que eu mais aprecio justamente é o amor intenso, amar a Deus intensamente, de forma suprema, acima de todas as coisas. Então, parece diferente, mas as duas coisas estão interligadas. Porque geralmente a gente começa bendizendo, falando bem, louvando ao Senhor, e quando você vai ver, você já entrou, por causa do louvor, da perspectiva, da revelação que o louvor nos dá, do poder, da grandeza, da bondade de Deus, da graça de Deus. Aí você já começa a reverenciar, amá-lo, e você já entra de fato nessa dimensão de adoração, onde até as palavras não são nem tão importantes, mas sim a revelação, a aproximação, o usufruir, né, o entrar nessa dimensão de intimidade com o Senhor. Então, mais ou menos isso. Próxima. Pergunta via internet. Rony Ramos, Rio de Janeiro. Como discipular e treinar cristãos que chegam para nós com costumes denominacionais, sem tolir ou matar seus dons e ministérios? Pergunta muito boa, né? Se forem de fato dons e ministérios, esses dons e ministérios precisam ser preservados. Talvez lapidar alguma coisinha ou outra, mas se são dons legítimos e ministérios legítimos, reconhecidos, bíblicos, né? Eles devem ser, pelo contrário, potencializados, porque o discipulado vai potencializar, vai turbinar esses dons e ministérios para que a pessoa possa frutificar até muito mais e cumprir a missão que o Senhor tem dado no poder do Espírito Santo. Então, presta atenção, são dons, ministérios mesmo, é profecia, é encorajar, é misericórdia, é presidir. Você conseguiu identificar se é dom mesmo? Se for, potencializa, porque vem do Senhor para a vida dessa pessoa e desse irmão, e ele vai ser muito útil para o reino de Deus. Mas se não é, nascer de novo vai ser o resultado. Isso aí, volta para lá, né? Para a outra pergunta que a gente fez, tá? Aí tem que nascer de novo. Nós já estamos encerrando, estamos chegando nas considerações finais. O que você deixaria de conselho maior para nós acerca desse tema? De nos aproximarmos de Deus, a adoração como adoração, e também nos envolvermos com a prática do discipulado. Quais seriam suas considerações finais? Eu creio que a coisa mais importante para nós é mergulharmos nas Escrituras. Pessoal, vamos ser sinceros conosco mesmo. As pessoas não estão lendo a Bíblia. E quando leem, elas leem de uma forma mais tendenciosa. Uma figura simples aqui. Eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 25. Você já deu uma bolacha para uma criança? Bolacha recheada? O que as crianças normais fazem? O quê? Abre a bolacha e come o recheio. É ou não é? Outra figura importante. Você já viu a pessoa que lê a Bíblia para pregar? Que ora e se consagra para ministrar?
Aí você vai falar, você é louco? E não pode? Pode. Mas eu penso que seria melhor fazer isso por amor ao Senhor. Nós precisamos voltar para a palavra, amar as Escrituras, ver na palavra do Senhor nosso alimento, nosso pão, nosso sustento, a nossa força, a revelação para a nossa vida. Cada vez mais, quanto mais eu medito, compreendendo que Jesus é a palavra e a palavra é o próprio Jesus, mais amor eu tenho pela palavra do Senhor. Então, quero frisar novamente aquilo que eu já falei. João 1,3 diz que todas as coisas, vamos ler do 1 em diante, vamos recitar do 1 em diante. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pensa, ele estava no princípio com Deus. 2 vezes princípio, porque nada existia e ele já existia. E ele também estava no princípio, quando as coisas vieram a existir. Todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra de Deus, nada pode ser feito. Essa regra continua, esse princípio continua. Se eu quero ser um bom marido, eu vou precisar da palavra. Um bom discípulo, um pastor correto, um bom cidadão, um profeta, um músico, eu vou precisar da palavra. Então a minha consideração é essa, a minha palavra de estímulo, de incentivo para você considera a sua vida, administra melhor o seu tempo, reavalia, tá, o seu sistema de valores, como você tem investido o seu tempo, para que você possa meditar na palavra do Senhor, mas com amor, com reverência, com paixão, sabendo que a palavra é o próprio Jesus, como quem se assenta numa mesa para se alimentar, para nutrir, fortalecer o seu espírito, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Recurso mais básico, mais importante, e que de fato vai garantir o sucesso em qualquer área e perspectiva da vida de cada um de nós. Amém? Eu estou olhando inclusive para vocês e já estou pensando que a partir de agora, seu pastor não vai ter mais problema nenhum com você. Eu creio. Pode dizer para quem está do seu lado, diga: chega, acabou o tempo de problema. Diga: você não é mais um problema. Através da palavra vai acabar o problema. E seu pastor só vai ter alegria com você. Amém ou não? Qual a razão, qual a causa do gemido dos pastores? Não é porque as ovelhas e os discípulos estão querendo quebrar a palavra de Deus? Sim ou não? Uma vez cheguei na casa de um casal e ela dizia aos berros: eu vou me separar desse homem. E aí o pastor fica com um grande problema, né? Porque a palavra diz, Paulo dizendo: não eu, mas o Senhor ordena
que não se separe. Me dá vontade de matar aquele irmão. A palavra diz, não matar. Uma vez um irmão empresário falou com a boca cheia, eu peguei meu dízimo e retive o dízimo, não dei mais. A palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Será que a palavra vai nos ajudar? Sim ou não? Pastor, ore por mim. A palavra ordena a cada um de nós individualmente, orai sem cessar. Preciso que você vá na minha casa pregar o evangelho para um parente meu. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu patrão é uma peste. E a palavra diz, servos, sujeitai-vos a vossos senhores, não servindo de vista, mas de coração, como ao Senhor. Sabia que tem muita gente na igreja desempregado, com problemas financeiros, porque está quebrando os princípios de Deus, sobre uma pessoa que era abominada no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Crente do tipo repelente. Porque existem dois tipos de crente, o atraente e o repelente. Pergunta para quem está do seu lado, qual deles você é? O atraente ou o repelente? Desculpe, eu estou avançando um pouco aqui. Eu senti de orar por algumas pessoas, o Senhor colocou no meu coração, nessa perspectiva de trabalho. Pessoas que estão com problemas profissionais. E você sabe que Deus está falando com você aqui agora. Tem coisas que você precisa resolver no seu caráter e na sua vida, para Deus restaurar essa área. Ele era insuportável. Um crente chato. A pessoa mais chata do escritório era ele. Um crente. Não sei se a gente já terminou aqui, se podemos orar. Eu senti de orar para algumas pessoas. Tem gente que está precisando de um milagre nessa área. E eu gostaria de orar por você, em nome do Senhor Jesus. Acho que você pode ficar de pé no seu lugar. Quem está precisando de um milagre na área profissional? Presta atenção. Mas a palavra que eu tenho, ela é mais voltada para alguém que procedeu incorretamente no seu trabalho, na relação com seu patrão, na honestidade. Se você está de pé porque precisa de um emprego, mas não tem um histórico como esse, não tem problema. Pode ficar de pé, você vai também ser abençoado, não tem problema. Mas eu quero convidar aqui à frente aqueles que sabem que quebraram o princípio de Deus e a palavra de Deus, e que se arrependem, que querem do Senhor uma nova chance para aprender a se submeter a seu patrão,
a trabalhar honestamente, trabalhar corretamente, a ser mais dedicado no seu ambiente de trabalho. Está falando com algumas pessoas. Se você recebeu essa palavra, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Não precisa ficar constrangido. Eu mesmo já cometi erros grosseiros. Mas Deus teve misericórdia e nos deu a oportunidade de corrigir essas coisas. Quem recebeu essa palavra, quem precisa, sabe que precisa restaurar algo, um princípio que foi quebrado profissionalmente na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Deus vai fazer um milagre na sua vida, nessa área, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Tu és o dono dos céus e da terra, o dono do ouro, o dono da prata. A palavra te aponta como o topo da cadeia de autoridade, a ponto de dizer que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor move como o Senhor quer e como o Senhor deseja. Essa tarde eu oro junto com os meus irmãos que precisam de um milagre. Vivemos um tempo de crise na nossa nação, onde muitos pais e mães de família estão desempregados, estão passando por apertos e dificuldades. Mas nós estamos no Teu reino, e Jesus nos ensinou que o Senhor alimenta as aves dos céus. O Senhor veste os lírios no campo. E Jesus disse que nós temos muito mais valor que aves e que ervas. Ele nos garantiu que o Senhor cuidaria de nós, supriria as nossas necessidades. E eu rogo pela vida dos meus irmãos. Eu peço que o milagre aconteça na vida profissional de cada um deles. Pai, que essa semana que vem, que os sinais já comecem a se manifestar na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Abre a tua porta. A palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Que uma porta seja aberta diante dos meus irmãos, e que Teu Espírito Santo conduza pela mão, capacitando os meus irmãos, para entrar por essa porta e desempenhar um trabalho que vai glorificar o Teu nome. Que Teu nome seja glorificado, que Teu bom perfume seja experimentado, sentido através da vida dos meus irmãos. Que haja um testemunho verdadeiro. Tua palavra nos revela o próprio José, que em situações difíceis, mesmo assim mostrou diligência, dedicação. Ó Deus, honrando o Teu nome. E assim o Senhor pôde colocá-lo numa posição muito alta, honrada e importante para cumprir o Teu propósito e o Seu chamado. Que assim seja sobre a vida dos meus irmãos. Quero abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. Tenha esperança no seu coração, receba agora em nome do Senhor Jesus. O Senhor cuida das aves, alimenta as aves e veste os lírios, e você vale muito mais. Aleluia. Pode dizer para quem está do seu lado: você vale muito mais do que aves e do que ervas. Se prepare, amém?
E para quem foi essa palavra, conversa com seu pastor depois, tá? Não tem problema não, você pode, mas conversa. Que às vezes ficam coisas ocultas. Nós tivemos a experiência de trabalhar com alguns discípulos que nem o gás eles conseguiam comprar. Nem o gás. Quando começamos a falar sobre autoridade espiritual, Deus começou a trazer o passado da vida deles. Um deles havia desonrado seu patrão e foi uma loucura, mas houve um quebrantamento e a coisa foi tão séria que depois daquele encontro, primeira oportunidade que ele foi, num mercado, quem foi a pessoa que ele encontrou na frente dele? O patrão, pessoa menos provável, um mercado assim comum. Ele se humilhou, pediu perdão. Esse irmão hoje tem uma empresa, ele é muito bem sucedido, faz treinamento no Brasil inteiro. Não tinha possibilidade de comprar o gás. Deus resiste aos soberbos. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, eu tenho sentido forte que tem alguém, pelo menos alguém aqui, que precisa corrigir isso. Conversa com seu pastor. Mas bênçãos do Senhor sobre você. Amém? Em nome de Jesus.